dia. Essa é a primeira aula de laboratório da disciplina de Materiais de Construção Civil 2 da Poli, USP. E essa primeira atividade eu gostaria de dar algumas instruções iniciais para frequentar a área de laboratório da disciplina. A primeira instrução básica é que é responsabilidade dos alunos para poderem estar presentes na sala a presença de o uso de sapato fechado e calça jeans. Também a responsabilidade dos alunos os jalecos para proteção, também o uso do óculos, né? Esses EPIs individuais os alunos devem trazer na aula. O laboratório vai disponibilizar as luvas para manuseio dos materiais e as máscaras são fornecimentos dos materiais do laboratório, dos EPIs, ok? Bom, agora na sequência eu vou dar algumas instruções iniciais sobre a aula de aditivos, ok? Eu vou me dirigir à lousa, então. Obrigado. Bom, o primeiro laboratório da disciplina é um laboratório relacionado ao uso de aditivos nos materiais cimentícios, né? O objetivo da aula é verificar os efeitos que os aditivos causam ao ser misturado com os materiais cimentícios, né? Nós vamos trabalhar, lembrando que nós temos situações em que nós vamos trabalhar em pastas, né? Ou seja, a mistura de alguns ligantes, como cimento e gesso, com a presença da água. Em alguns casos, nós vamos testar isso nas argamassas, né? Que seriam as misturas de pastas de cimento com areia. Bom, basicamente, nesse laboratório, cada grupo de alunos deve se dirigir às bancadas específicas, né? Para realizar 3 atividades diferentes. Essas atividades, elas são relativas ao uso de 3 diferentes tipos de aditivos que nós usamos para alterar as propriedades das pastas de cimento, né? Basicamente, ou dos outros ligantes. O primeiro tipo de aditivo é aquele que nós identificamos como retardador de pega. Lembrando que tempo de pega é o tempo que se mede do ponto de vista prático, onde um cimento ou uma pasta, um ligante usado em construção, ele altera de estado, altera do seu estado líquido para um estado consolidado, sólido, que basicamente define as condições com que a gente consegue aplicar e trabalhar com esses materiais em condições de uso na construção. Bom, basicamente o retardador de pega nós vamos testar como primeira atividade nas pastas de gesso, né? O gesso é um tipo de ligante, assim como o cimento, né? E nós vamos verificar o efeito do citrato de sódio. O citrato de sódio basicamente é uma longa molécula de carbono, uma molécula orgânica, né, que ela tem algumas terminações iônicas, né? Então esses grupos, essas moléculas podem acoplar nas terminações delas, nas partes finais dessas moléculas, alguns elementos, átomos que são iônicos, né? Quando presente na água, ele entra em solução, sai, se desprende da molécula, e a molécula fica com uma característica aniônica, ou seja, eletronegativa. Como os materiais de construção civil eles têm muitas cargas eletrostáticas, os finos na superfície, os aditivos têm a capacidade de desenvolver um mecanismo de adesão na superfície do material. As moléculas, quando se fixam na superfície do ligante, elas podem, de certa forma, alterar o processo no qual esses ligantes se dissolvem, ou que eles envolvem o mecanismo de hidratação ou precipitação que acontece nas transformações químicas dos ligantes. Com isso, eu consigo reduzir a velocidade com que esse material vai alterar o seu estado, essa transição do estado líquido para o sólido. Basicamente, nós vamos variar. O tempo que a pasta consolida depende muito da quantidade de água que nós vamos ter nos ligantes e também depende do teor do aditivo, esse modificador de propriedade que nós vamos colocar. O objetivo da aula é verificar se existe um teor limite para isso, né? Quanto eu posso adicionar numa pasta e observar os ganhos, os benefícios potenciais dessa alteração. O segundo tipo de aditivo muito usado e basicamente bastante empregado em argamassas, concretos, né? E diversos materiais à base de cimento são os dispersantes, né? Os dispersantes nada mais são do que moléculas também orgânicas, né? Cujo também a finalidade desse composto orgânico é aderir na superfície do grão de cimento, né? Então, basicamente, aqui eu tenho uma situação sem o aditivo,
né? Qual que é a característica? As cargas eletrostáticas fazem com que o fino se aglomere, né? Ao se aglomerar, o material apreende água no meio dessa estrutura de aglomerados e também dificulta a fluidez, ou seja, a condição prática com que a gente vai trabalhar esses materiais, né? Então, isso é um cimento sem o aditivo, o estado natural dele é aglomerado e nós temos implicações de perda de parâmetros que nós usamos para medir o estado fluido, né? Relacionados à fluidez, viscosidade, propriedades ligadas ao estado fresco do material, estado fluido. As moléculas orgânicas, como eu disse, por essa questão de ter essas terminações, ela é capaz de aderir nas superfícies das partículas de cimento e torná-las necessariamente toda com uma característica eletronegativa. E o que faz com isso? Vão surgir forças de repulsão eletrostática e que vai tornar o material disperso. Ao fazer isso, eu consigo ter mais água livre, consigo ter maior fluidez nas pastas. Então, o objetivo da segunda atividade é observar a transformação no cimento devido à ação dos dispersantes. O último aditivo que nós vamos verificar é um também que usamos ao invés... Geralmente os aditivos agem na pasta, mas usamos para alterar as propriedades de argamassas e concretos, aqui como eu disse, né? Os incorporadores de ares, o exercício que nós vamos fazer são nas argamassas de cimento. Então nós vamos adicionar na pasta de cimento o incorporador de ar, que é um material também uma molécula orgânica, só que aqui ele tem uma característica diferente. Parte da molécula não tem carga eletronegativa e parte tem carga iônica. Ou seja, devido a essa característica de parte da molécula ser polar e parte ser apolar, a parcela polar se combina e tem afinidade com a água. Então, ou seja, hidrofílica. A parte apolar seria hidrofóbica, não tem afinidade com a água, mas tem com o ar. Ou seja, quando essas moléculas são dispersas no meio fluido, na pasta, existe uma orientação da molécula dentro do meio líquido. E muitas vezes a parte apolar ela se orienta por uma direção onde tem bolhas de ar que se incorporam durante o processo de mistura. Essas bolhas de ar, por essa característica, se tornam estáveis dentro da pasta de cimento. Mas para que eu gostaria de incorporar bolhas de ar em materiais cimentícios? Em alguns momentos eu tenho a necessidade de reduzir a presença de ar pode reduzir características ligadas à elasticidade do material. Eu posso reduzir o módulo elástico do material, tornando uma argamassa mais deformável e, de certa forma, sujeita a menos problemas patológicos na construção, que nós vamos ver ao longo do curso, tá? Então, dados os conceitos fundamentais, agora nós vamos partir então para a parte de realização dos ensaios e observar os efeitos mencionados nessa parte introdutória. Agora, na primeira atividade de laboratório, o primeiro cuidado que tem que ser tomado é a questão da preparação da pasta de gesso. Então, inicialmente, nós vamos verter a água na bacia e vamos polvilhar o pó de gesso durante 1 minuto sobre a água. Bom, agora vamos aguardar 2 minutos para depois fazer o processo de mistura por mais 1 minuto. Bom, como vocês podem observar, a pasta progressivamente foi absorvendo a água na superfície, porque ele é muito fino o material, então ele tem uma área de molhagem de superfície para ser molhada grande. Agora a gente começa a etapa de mistura do material, né? Nessa etapa de mistura, agora nós estamos formando a pasta realmente de gesso, né? E à medida que nós vamos mexendo o material, nós vamos tendendo a desaglomerar essas pequenas aglomerações de material fino onde não tem a água, né? O objetivo é tornar a mistura o mais homogênea possível. Bom, nessa etapa nós vamos fazer o teste da agulha de Vickar, que vai registrar o tempo de início e fim de peca da pasta, né? É um equipamento usado para
determinar essa alteração do estado de consolidação da pasta. Então ela vai verter esse material dentro desse tronco de cone e em seguida nós vamos rasar a superfície, deixá-la totalmente plana, né, e totalmente adensada para fazer a leitura com a agulha. Bom, como vocês observaram, a agulha está penetrando completamente na pasta, ou seja, não iniciou ainda o período de alteração do estado fluido para sólido, né? Esse início da alteração é dado quando a agulha registrar 1 milímetro. Após 15 minutos, a pasta já se encontra no estado bem consolidado. Vamos verificar agora se deu o final de pega. Bom, esse é a condição do fim de pega, ou seja, a agulha não penetra mais na pasta de gesso. Agora nós vamos preparar a segunda pasta com a presença do aditivo citrato de sódio. O aditivo citrato de sódio é um aditivo em pó e ele deve ser diluído na água. Então nós preparamos uma solução de citrato de sódio 20 gramas para 1 litro d'água. Essa solução com citrato de sódio foi colocada em diferentes volumes em relação à água usada na pasta de gesso. Nesse momento, esse aqui é uma mistura de 6 ml de citrato de sódio colocado em 150 ml de água. Com a adição de citrato de sódio, o tempo de início de pega se alterou de 14 minutos para 1 hora. Bom, com a adição de citrato, o tempo de fim de pega se alterou de aproximadamente 30 minutos para 1 hora e 20. Agora, nesse segundo experimento, vamos verificar a ação do dispersante na pasta de cimento. Primeiramente, vamos realizar um teste, primeiro sem o aditivo. Então, inicialmente, vamos colocar a água prevista. E o cimento aos poucos no becker. A quantidade de água é de 60 gramas e a quantidade de cimento, 200 gramas. Agora vamos misturar durante 1 minuto na rotação de 1500 RPM. Essa pasta de cimento tem uma relação de água bastante reduzida em relação à massa de cimento. Essa relação equivale a 0,3. Como pode-se observar, sem a presença dos aditivos, essa pasta é bastante seca, com uma consistência seca. Agora vamos tentar então medir o espalhamento, que é um ensaio para avaliar a fluidez dessa pasta. Esse ensaio tem o nome de mini slump, consiste em preencher esse tronco de cone com essa pasta até a altura determinada e verificar se há ou não espalhamento dessa pasta. Percebam a dificuldade que é moldar a pasta sem o aditivo nessas condições. Agora vamos retirar o molde e verificar se há ou não espalhamento sobre a mesa. Como podemos observar, não há praticamente espalhamento na mesa.
na pasta de cimento sem aditivo. Agora vamos adicionar o primeiro teor de aditivo diretamente na pasta, lembrando que é uma exceção. Nos demais casos, o aditivo deve ser misturado inicialmente na água. Depois de adicionar 0,2% da massa de aditivo em relação à massa de cimento e misturar durante mais 1 minuto na rotação de 1500 RPM, nós vamos repetir o ensaio de medida de espalhamento no mini slump. O aditivo tornou a mistura bem mais fácil de ser feita, a moldagem, e não praticamente sem a presença de bolhas de ar. As medidas de espalhamento se tornam possíveis de serem determinadas agora com a adição de aditivo. Nós vamos perceber agora o efeito das adições crescentes de aditivo. Agora vamos preparar as pastas com os demais teores de aditivos. Inicialmente vamos preparar a mistura com a água, o aditivo, e agora o cimento. Agora vamos preparar a mistura por 1 minuto a 1500 RPM. Agora vamos medir o espalhamento da pasta com teor de 0,4% de aditivo. Agora vamos medir o espalhamento da pasta com 0,6% de aditivo. Agora vamos medir o espalhamento da pasta com 0,8% de aditivo. Nesse terceiro experimento, vamos observar o efeito do aditivo incorporador de água nas características da argamassa. A propriedade que nós vamos medir é a densidade, que vai ser medida nesse recipiente de volume padrão. Então, inicialmente, nós vamos preparar uma argamassa sem o aditivo e vamos medir a densidade. Em seguida, vamos adicionar o aditivo incorporador e repetir a medida de densidade. Vamos iniciar o processo de preparo da argamassa. Nesse saco temos uma mistura pré-determinada de cimento e areia em proporções usuais usadas nas argamassas. Ele vai depositar na cuba da argamassadeira.
procedimento de mistura será feito em 2 níveis de velocidade. Um primeiro, com uma velocidade um pouco mais reduzida, onde ele vai misturar o material seco e vai adicionar água durante 30 segundos. Bom, agora ele vai proceder uma homogeneização ainda do material que ficou aderido na cuba e vai novamente ligar esse misturador numa velocidade mais elevada durante mais 1 minuto. Agora vamos medir a densidade. Terminada a etapa de mistura, nós vamos determinar a densidade agora. A medida de densidade é feita num recipiente de volume padrão e será preenchido em 3 camadas, né, argamassa, em 3 camadas de alturas iguais. A primeira camada, a gente procede uma compactação da argamassa com o objetivo de expulsar o ar. Serão dados 20 golpes. Agora vamos adicionar uma pequena porção do aditivo incorporador de ar e verificar a mudança nas características da argamassa. Bom, agora como encerramento da aula, nós vamos reunir os dados de todos os grupos que realizaram os experimentos. Observem pela ficha que os 6 grupos trabalharam com condições diferentes de preparo. Os grupos 4, 5 e 6 trabalharam com relações água-gesso variada, né? Então é importante observar no exercício o efeito da variação da relação água-gesso no tempo de início e fim de pega, assim como os grupos de 1 a 3 trabalharam com adições crescentes de citrato na mistura. Então agora esse conjunto de dados será usado para nós discutirmos os exercícios dos trabalhos dirigidos, né? Observar no segundo experimento, que é o efeito do dispersante na pasta de cimento, nós queremos saber, vamos preparar um exercício para verificar qual que seria o teor recomendado de aditivo na pasta de cimento, que garante a melhor eficiência de dispersão da pasta. E, por fim, na presença do incorporador de ar, nós queremos ver o efeito da alteração da densidade e discutir, calcular o teor de ar que existe incorporado dentro das misturas de argamassa. Obrigado.